Olá, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos a mais uma mensagem do Código 21. Nós chegamos aí à terceira mensagem da série e hoje nós iremos falar sobre vença o hábito da mentira. Eu quero pedir em nome de Jesus que a presença do Espírito Santo seja conosco nesse momento. Por isso eu quero te convidar a curvar a tua cabeça e pedir que o Senhor possa estar presente conosco, nos abençoando, nos dando a direção em mais uma ministração de mensagens dessa série. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Oh Deus, eu quero te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Deus, essa série tem sido bênção nas nossas vidas. Tem nos mostrado, Senhor, o quanto precisamos da Tua presença, tem nos direcionado, Senhor, e tem aberto os nossos olhos para que possamos cada vez mais enxergar que sem Ti nada podemos fazer. Por isso, nessa hora, Senhor, nos ajuda, Deus, nos ajuda a compreender cada vez mais, Senhor, que a mentira só nos leva ao caminho da destruição, Senhor. Por isso, Deus, fica conosco durante toda a ministração dessa mensagem. Abre os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração. Fica à vontade no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Eu quero lembrar os irmãos, a todos aqueles que assistem essa mensagem através do nosso canal no YouTube, lembrá-los que no primeiro domingo nós tivemos a mensagem com o pastor Marcelo, que falou, fez uma abertura da série, trazendo aquilo que nós iríamos falar durante todas as mensagens, durante todas essas ministrações do Código 21. Domingo passado a ministra Nájila falou sobre vencer o ímpeto do julgamento, uma mensagem poderosa que falou muito aos nossos corações. E hoje, como eu já falei, nós iremos falar sobre vencer o hábito da mentira. Antes de qualquer coisa, eu quero lembrar a você, eu quero adiantar para você que sem Jesus, sem a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, não há como não julgar, não há como não mentir e não há como não reclamar. Por isso é que nós clamamos todos os dias pela presença de Deus nas nossas vidas, pedimos a direção do Espírito Santo, porque sem Ele nada podemos fazer. Eu te convido a abrir a tua Bíblia aí em Colossenses 3, a partir do versículo 9, e nós vamos estar lendo para poder direcionar a mensagem de hoje. A palavra do Senhor nos diz assim: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Eu li na Nova Versão Internacional. E é interessante quando a gente fala sobre mentira, a mentira nem sempre ela fez parte da história da humanidade. Lá em Gênesis 3 é possível verificar isso, que Deus, quando ele criou o homem e a mulher, a mentira ela não fazia parte desse relacionamento entre o homem, entre Deus, o homem e a mulher. Esse relacionamento ele era um relacionamento transparente, um relacionamento de lealdade, e era um relacionamento onde o que prevalecia era a verdade. E o que prevalece até hoje na presença de Deus é a verdade. Contudo, nesse mesmo capítulo de Gênesis 3, é possível verificar também uma afirmação de que a serpente era o animal selvagem mais astuto criado por Deus. E justamente com essa astúcia e com essa sutileza foi que o diabo, através da serpente, ele colocou as palavras de Deus em xeque, quando a serpente teve todo aquele diálogo com a mulher, como a gente conhece,
quando ele colocou a dúvida, né, em relação ao que Deus falou para que o homem e a mulher não comessem daquele fruto daquela árvore que estava no meio do jardim. E dessa forma, Satanás, ele coloca a mentira, né, no meio desse relacionamento de Deus com o homem e a mulher. Então, a serpente, em outras palavras, ela disse para o casal que Deus mentiu para eles. E dessa forma, a mentira ela passou a fazer parte do mundo, mas nós sabemos que isso não é verdade, porque Deus ele não mente. Então, nós vimos no culto de intercessão com o pastor Marcelo, na terça-feira que passou, que o que é a mentira, né? Mentir é criar, alterar e distorcer uma verdade, não permitindo que alguém saiba aquilo que deseja saber, mas entregamos apenas aquilo que queremos que esse alguém saiba. Então, se mentir é distorcer uma verdade, foi justamente isso que Satanás fez desde o início. Ele distorceu essa verdade. Ele distorceu aquilo que foi dito por Deus. E a gente também pode verificar isso lá no Novo Testamento. Eu já te convido a abrir a tua Bíblia aí em João 8, a partir do versículo 42, lá no Evangelho de João. Quando Jesus, o próprio Jesus, ele tem um embate com os fariseus e os escribas, né? E também com os saduceus, que era aquela turma que ficava justamente colocando a divindade de Jesus em xeque e ficava espalhando mentiras a respeito de Jesus. Ou seja, ficava falando que Jesus não era filho de Deus, que Jesus era filho do diabo, e ficava espalhando essas mentiras sobre Jesus. E a gente já conhece essa história. Aquela mesma multidão que falava Hosana, né, ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome de Jesus. Esses mesmos disseram no final, crucificam. Ou seja, pessoas que foram levadas por mentiras, que foram enganadas, né, por histórias distorcidas, acreditaram nas inverdades, nas mentiras. E olha o que Jesus nos diz sobre isso em João 8, do 42 ao 44. Se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. É por isso que Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. O diabo foi homicida desde o início. Então, Jesus ele traz essa afirmação lá no Novo Testamento e fala, né, que as mentiras, elas sempre vão ter esse enredo, ela sempre vai gerar morte, sempre vai gerar destruição. E o diabo, ele tem por paternidade a mentira, porque foi ele que gerou a mentira. Abraham Lincoln, um estadista americano, né, um presidente americano também, ele diz que nenhum homem tem a memória tão boa para se tornar um mentiroso bem-sucedido. Então, olha que interessante. Se você desenvolve o hábito da mentira, uma hora a sua memória vai te trair e a sua mentira será descoberta. Então não existe um expert na mentira. A mentira uma hora será descoberta. Para aqueles que se acham muito espertos nessa área, né? Eu como psicóloga sempre falo isso,
que aqueles, né, que se dizem muito espertos e gostam de enganar pessoas mentindo, uma hora eles vão ser descobertos. E a própria palavra de Deus também diz isso, porque se o caminho da mentira é a destruição, é a morte, óbvio que uma hora esse caminho, essa mentira vai ser revelada e vai ser descoberta. Então eu quero convidar você nessa hora a refletir comigo sobre 4 verdades em relação à mentira. São 4 verdades em relação à mentira. A primeira, o diabo é o pai da mentira, como nós já falamos. E por que o diabo é o pai da mentira? No ambiente de Deus reinava apenas a verdade e a vida. Nós vimos isso no início, quando falamos, né, do relacionamento de Deus com o homem e a mulher, com Adão e Eva. Era um relacionamento transparente, cheio de lealdade, cheio de verdades. Isso ainda prevalece hoje, né? Isso é princípio bíblico, isso é princípio de Deus, é a verdade que reina em um relacionamento com Deus. Então, no ambiente de Deus reinava apenas a verdade e a vida, e o homem e a mulher se beneficiavam dessa vida, eles desfrutavam dessa verdade, dessa vida lá no jardim. Mas quando a serpente entrou, foi gerada uma paternidade estranha naquele ambiente. A mentira foi gerada e o diabo passou a ser o pai da mentira. Ele é chamado o pai da mentira por ter gerado e por dominar muito bem essa área. Quando a Bíblia se refere à paternidade, sempre que a Bíblia fala que alguém tem a paternidade naquela área, porque domina aquela área. Então, Satanás, ele domina a área da mentira. Assim como quando a Bíblia fala que Jesus é o pai da eternidade, né? Que Jesus, ele é o padrão da verdade, é porque Jesus, ele domina, ele tem a chave da vida, da eternidade. Então, a gente sempre precisa lembrar disso. O diabo é o pai da mentira. Para você vencer o pai da mentira, você precisa voltar-se para o campo da verdade, cujo pai é Deus. Então, se o diabo é o pai da mentira, o pai da verdade é Deus, e nós precisamos nos voltarmos para Deus. Jesus não somente é chamado pai da eternidade, mas é chamado também de a verdade. Ele é o padrão. Em segundo lugar, todo ser humano recebeu esse pecado. Nós temos aí agora um ditado popular que quando uma pessoa quer se eximir de alguma coisa, quer dizer que não faz parte de algo, a gente se refere como alecrim dourado. Então, não existe esse alecrim dourado que não recebeu esse pecado da mentira. Todos nós, todo ser humano recebeu esse pecado da mentira. O diabo nos transformou em Pinóquios, verdadeiros Pinóquios. Quem não conhece a história de Pinóquio, né? Que a cada mentira o nariz de Pinóquio ia crescendo. Então, Satanás nos transformou em Pinóquios da vida. E vamos ser sinceros, é difícil nos livrar desse pecado, é muito difícil nos livrar da mentira, mas nós estamos aqui na terra tentando nos livrar desse pecado, e existe uma luta espiritual envolvida, né, em torno disso. Nós precisamos nos lembrar disso. Todo ser humano foi atingido pela serpente e tem problemas nessa área. E o cristão, por mais consagrado que seja, por mais religioso que seja, por mais certinho que seja, ele já falou alguma mentirinha, né? Ele já tropeçou em alguma mentirinha, seja ela branca. Quem nunca ouviu esse termo, uma mentirinha branca? Foi uma mentirinha boa, foi uma mentirinha por bem. Aprenda isso nesse momento. Não existe mentirinha por bem, não existe mentirinha boa, não existe mentirinha branca. O que existe é mentirinha que leva à destruição. O que existe é mentirinha que nos tira da presença de Deus. O que existe é mentira que agrada ao diabo e desagrada a Deus. Então, em nome de Jesus, se você se julga superior nessa área, se porventura no seu coração prevalece a sensação de que você
não tem problemas com mentira, ou o pensamento de que você não mente, em nome de Jesus, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus e peça ao Espírito Santo que examine o seu coração, examine a sua mente. Sabe por quê? Porque a própria Bíblia nos diz que se dissermos que não mentimos e não temos pecado algum, já estamos pecando. Então precisamos nos examinar em relação a isso, porque ninguém está livre desse pecado. Em terceiro lugar, mediante a conversão a Cristo, você precisa deixar a mentira. Aonde tem mentira e um coração apegado a ela, geralmente haverá morte. A mentira tem o poder de acabar com tudo que é sagrado na vida da gente. Onde há padrão de mentira, tudo tende a acabar mal. Provérbio 12:22 diz: o Senhor odeia lábios mentirosos, mas ele se deleita com os que falam a verdade. Por que o Senhor se deleita? Pelo simples fato de esse ser o padrão de Deus. A verdade é o padrão de Deus. Ele nos criou dessa forma, ele nos criou para sermos mantidos na verdade, para falarmos a verdade, para vivermos em verdade. Por isso que o Senhor, ele se deleita na verdade. Então, quando pecou o homem e se escondeu, né, é porque já não fazia mais parte do padrão de Deus. Quando o homem pecou e ali ele se escondeu quando ouvia a voz de Deus chamando ele ali na viração do dia, foi porque ele teve vergonha, ele fugiu do padrão do Criador. Então, a mentira faz isso, a mentira faz com que a gente viva com vergonha, com que a gente viva se escondendo, né? Fique com medo de ser descoberto a verdade. E foi assim que aconteceu com Adão. Em quarto lugar, fica contraditório uma pessoa que se diz ser cheia de Deus viver carregada de mentira. É uma verdadeira contradição. Mentir é maldade absoluta. Não é possível mentir pouco ou muito. Quem mente, mente. A mentira é a própria face do demônio. Olha que forte, quem disse isso foi Vitor Hugo. A mentira é a própria face do demônio. Devemos prestar atenção no que lemos lá no início, em Colossenses 3, 9 e 10. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. A partir do momento que vamos tendo conhecimento de Deus, a gente vai se alinhando a Ele pelo critério da verdade. Se Deus é o padrão, devemos retirar o que é velho. Se Deus é o nosso crivo, se Deus é a nossa referência, nós devemos retirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Nós devemos retirar tudo aquilo que é velho. E em nome de Jesus, de uma vez por toda, nenhum tipo de mentira agrada ao Senhor. Não existe mentira para o bem. Não existe mentirinha branca, não existe mentirinha para ajudar alguém. Se mentira é mentira, quem mente, mente. Então, em nome de Jesus, vamos entender isso nesse momento. Eu vou agora falar para você algo que eu sempre agradeço a Deus. Deus, ele nos mostra aquilo que não agrada a Ele, mas Ele também nos mostra como vencer isso. Isso é graça, isso é misericórdia, porque o mundo só faz nos apontar os nossos erros, mas com Deus é diferente. O Espírito Santo nos mostra aquilo que precisa ser mudado em nós, mas a palavra de Deus nos mostra como vencer esses pecados e essas dificuldades. Então vamos lá. Como vencer o hábito da mentira? Não é impossível, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Então, em primeiro lugar, examine a sua vida pessoal. Lamentações 3:40 diz assim: examinemos os nossos caminhos e os coloquemos à prova e voltemos para o Senhor. É fácil fazer isso. É só olhar no espelho e perguntar: eu menti hoje? Você tem a capacidade de olhar para si mesmo e dizer que não mente mais? É olhar para mim. Eu vou me examinar. Não é para o meu esposo.
Não é para a minha vizinha, não é para o meu amigo, para o meu parente. Para mim. É um autoexame, é uma autoavaliação. Muitas vezes a gente quer fazer isso com o outro. Tendenciosamente nós queremos fazer isso com os da nossa casa, com os nossos irmãos em Cristo, com os nossos amigos. Mas a palavra que nós acabamos de ler aqui, Lamentações, examinemos os nossos caminhos e os coloquemos à prova e voltemos para o Senhor. O tópico nos diz: examine a sua vida pessoal. É você e Deus. A partir do momento que você consegue examinar o seu coração e colocar diante de Deus, muita coisa será revelada e você fará um autoexame. E com certeza Deus irá lhe mostrar o que precisa ser consertado. Então, uma das formas de vencer o hábito da mentira é fazendo o autoexame e colocando o seu coração diante de Deus. Em segundo lugar, comece hoje a mudar e a iniciar os ajustes. 1 Coríntios 11, 28, a parte A diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não há atalhos, há processos. Não tente pegar um elevador, assuma a responsabilidade de usar escadas. Subir pelas escadas é assumir responsabilidades. Tem que romper com certos padrões, e isso quem tem que fazer é você. O pai da mentira é o diabo, mas não há como lançar mão sobre ele, não há como lançar sobre ele todas as culpas. É muito mais fácil a gente lançar para o diabo, dizer que o diabo é culpado de todas as coisas, quando na verdade nós somos responsáveis por nossas atitudes e por nossas ações. É lógico, é óbvio, isso está na palavra que o inimigo das nossas almas, ele vive como um leão ao derredor, né, feroz e querendo destruir as nossas vidas. Mas nós precisamos nos lembrar que todas as nossas atitudes, tudo aquilo que nós fazemos tem consequência. É a lei da semeadura e nós somos responsáveis por isso. Então nós precisamos começar a mudar hoje, nós precisamos fazer esses ajustes hoje. E para isso requer que nós venhamos a mudar, que nós examinemos o nosso coração, aquilo que foi identificado, que precisa mudar. A gente precisa lembrar que existe um processo. E se é uma coisa que o brasileiro gosta, o pastor sempre fala isso, o pastor Marcelo, se é uma coisa que o brasileiro gosta, é de dar um jeitinho nas coisas, é de pegar um caminho mais curto, é de pegar um caminho mais fácil. Mas eu quero te lembrar que com Jesus não tem caminho mais fácil. O caminho da cruz não foi fácil, mas foi necessário. Foi necessário porque existia uma obra a ser cumprida, um propósito a ser cumprido. E nas nossas vidas não é diferente. Existem propósitos de Deus a serem cumpridos na nossa vida através desses processos. São os processos que nos transformam verdadeiramente, que transformam o nosso caráter e que aproximam o nosso caráter ao caráter de Cristo, que nos tornam mais semelhantes a Cristo. Não são os atalhos, não são os caminhos mais fáceis, são justamente esses processos, são as escadas, sabe aquelas escadas longas, aquelas escadas com intermináveis degraus? São essas que nos tornam cristãos mais semelhantes a Cristo. E essas mudanças, elas são necessárias. Por isso nós precisamos nos revestir do novo, e esse novo é Jesus. Em terceiro lugar, peça ajuda de Deus. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Olha o que o Senhor está falando conosco. O Senhor está pedindo para você clamar a Ele e Ele irá responder. E aí é interessante quando essa palavra nos diz assim: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor está dizendo que tem coisas que nós não sabemos, mas para que isso seja revelado, nós precisamos clamar ao Senhor, nós precisamos pedir ao Senhor. E certamente, com esse clamor, com essa oração, o Senhor irá nos revelar, quem sabe, uma área
em nossas vidas em que nós precisamos nos libertar da mentira. Sabe, amados, eu falei aqui antes de pessoas que muitas vezes batem no peito e dizem: eu não tenho problema com mentira, eu não minto. E essa série, né, o Código 21, o Código JMR, veio para nos mostrar aqueles que verdadeiramente estão cumprindo, estão tentando fazer humildemente, reconhecendo que precisam de Jesus. Veio para nos mostrar o quanto somos miseráveis, o quanto precisamos de Cristo, o quanto precisamos nos arrepender dia após dia dos nossos pecados e das nossas falhas. Eu me lembro que logo na primeira semana eu parei, respirei e disse: ei, Senhor, tá tudo errado, peraí. A gente vai tentando, vai fazendo, mas chega um determinado momento que a gente percebe isso, que nós dependemos do Senhor, que nós necessitamos, não é por nós mesmos, é pela graça, é pela misericórdia do Senhor. Sem Ele nós não conseguimos não mentir. Sem Jesus nós não conseguimos não reclamar. Sem Jesus nós não conseguimos não julgar, é muito difícil. Então essa série veio mais uma vez, como Nájila falou a semana passada, receba o que o seu líder espiritual, através de um direcionamento do Senhor, está disponibilizando para você, não só para a Igreja Nova Vida, mas para todos que estão acompanhando através do YouTube ou através do WhatsApp, que estão recebendo devocional, que estão nos acompanhando em tudo que é disponibilizado nessa série, para que a gente possa entender que nós necessitamos da presença de Jesus nas nossas vidas. Que a partir do momento que nós nos afastamos um pouquinho da presença dele, é revelado o nosso próprio caráter, e o nosso caráter é feio. Nós mesmos cheiramos mal, a nossa carne cheira mal. Mas quando vamos nos aproximando de Jesus, o cheiro dele é suave. E a palavra diz que nós somos o bom perfume de Cristo a partir do momento que recebemos ele como nosso único e suficiente Salvador. Então, em nome de Jesus, vamos nos lembrar isso para nos libertar do hábito do pecado, para vencer o hábito da mentira, para vencer o hábito da mentira. Nós precisamos pedir ajuda de Deus, clamar, sabe por quê? Porque a partir do momento que a gente clama, ele mostra, porque ele é misericordioso, ele é piedoso. Em quarto lugar, recuse-se a culpar os outros. Provérbios 19:3 diz: a insensatez do homem é o que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Nós somos expertos em levantar o dedo e apontar o outro, em culpar o outro, sabe? Eu menti por conta do outro, Adão pecou por conta de Eva, isso já vem lá desde o jardim, e nós damos continuidade a essa história. Então, para vencer o hábito da mentira, nós precisamos nos recusar. Por mais tentador que seja, se recuse a culpar o outro pelos seus erros, pelos seus pecados. Assuma diante de Deus. Você não mentiu por causa do seu marido, você não mentiu por causa da sua esposa, você não mentiu por causa do seu trabalho, você mentiu porque esse pecado acompanha você, faz parte da sua natureza, faz parte da sua condição humana. É mais digno você chegar diante de Deus e dizer: ei, Senhor, eu menti, eu pequei, eu sou falho diante de ti, mas me perdoa, tem misericórdia da minha vida. E nós vamos levantando o dedo, sendo insensatos e culpando o outro dos nossos próprios pecados. E nós não temos desculpas para isso, para viver jogando a culpa nas pessoas, nem em Deus. Muitas vezes, além de jogar a culpa nas outras pessoas, nós ainda jogamos a culpa em Deus por conta dos nossos pecados.
Em quinto e último lugar, foque nos seus melhores pensamentos. Filipenses 4:8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Além de você se livrar de tudo isso que é ruim, encha seu coração, sua mente, foque nos seus melhores pensamentos, tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, virtude, louvor, nisso pensai. Uma vez que assumimos quem somos e que nos arrependemos e que precisamos de Deus, temos que pensar em substituir o nosso HD. É a nossa memória, são os nossos pensamentos, isso é o nosso HD. Romanos 12:2 diz o quê? Que precisamos renovar a nossa mente. Não dá para viver com a mesma memória, os mesmos pensamentos. A Bíblia nos orienta a isso, a renovar a nossa mente. E Paulo vai nos ensinando a mudar esse HD. Ou seja, tudo que for verdadeiro, esse é o critério, a verdade. Nós não sabemos tudo sobre a vida um dos outros, mas a gente decide caminhar juntos e a verdade vai se estabelecer. E como a gente não sabe tudo sobre a vida do outro, a gente não tem por direito levantar o dedo e julgar. Então precisamos renovar os nossos pensamentos com tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre. Cuidado para não acabar com a reputação das pessoas. Tudo que for correto, você precisa agir com justiça para com todos. Seja correto. Encha seus pensamentos com isso. Tudo que for puro, jogue fora todo tipo de coisa que corrompe as boas maneiras e os bons costumes. Isso tem a ver com as conversações, principalmente no meio delas. Se no meio delas houver mentira, precisamos jogar fora, precisamos nos livrar dessas mentiras. Tudo que for amável, não passe adiante conversas mentirosas e que gerem sentimentos de ódio nas pessoas. Tudo que for de boa fama, se o discurso não estiver falando bem das pessoas, corra, não fique ali, não seja cúmplice da ruína de ninguém. Difamar uma pessoa é uma maneira muito feia de se elogiar. Você não precisa disso. Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Não tente denigrir a imagem de ninguém para se sobressair. Se há alguma virtude ou algum louvor, nisso pensai. Em outras palavras, o HD deve ser trocado. Para concluir essa mensagem, eu quero dizer para você, diante de tudo que foi ministrado hoje, diante de tudo que foi falado hoje, eu quero pedir para você repensar sobre isso, para você examinar a sua vida pessoal. Não para você lembrar do seu irmão, do seu cônjuge, mas para você examinar a sua vida pessoal, assim como eu examinei a minha. Comece a mudar hoje, é hoje. Sabe quando alguém pede oração, principalmente nos grupos do WhatsApp, por telefone, nas redes sociais, às vezes a gente está ali ocupado conversando e a gente diz assim, eu vou orar por você. Eu estou falando por mim. E às vezes a gente não ora, a gente esquece. Isso é uma mentira. Nós falamos que vamos orar e não oramos. Nós precisamos corrigir isso, nós precisamos mudar de atitude hoje, porque é isso que o Espírito Santo espera de nós. Então precisamos começar a mudar e ajustar a nossa vida hoje, ajustar a nossa vida com Deus, sem culpar os outros e procurar mudar os nossos pensamentos. Quando isso acontecer, você estará resistindo à serpente a serpente e o diabo, que são, aí o pai da mentira. Então, eu quero orar com você nesse momento. Eu te convido a colocar a tua mão mais uma vez sobre o teu coração, agradecendo a Deus por essa mensagem que muito falou ao meu coração e eu sei que também falou ao teu coração.
Pai, mais uma vez, Senhor, obrigado. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom,